Minhas amigas, meus amigos, espero que este vídeo vai encontrá-los gozando de boa saúde, de muita paz e de alegrias e vontade de viver. Minhas queridas e meus queridos, esta semana eu publiquei um vídeo sobre o Irã, sobre os ataques do Irã a Israel, onde eu dizia que com o Irã o buraco é mais embaixo. E baseado em análise de geopolítica, em análise da economia, em análise política e social em geral, eu mostrava que uma coisa é você atacar o Líbano e a faixa de Gaza, coisa que Israel faz, naquela área que, quando muito, distancia 50 quilômetros entre Tel Aviv e as demais fronteiras do Líbano e da faixa de Gaza. Outra coisa é atacar e ocupar o Irã, uma potência regional, um país difícil de ocupação por terra, protegido por montanhas altíssimas e distante de Israel. Quando muito poderia jogar uma bomba no Irã, uma bomba atômica. Quando muito poderia enviar mísseis ao Irã, mas jamais conseguiria ocupar o território do Irã. Até porque tem o Iraque no meio do caminho. E eu fiz essa análise, muito bem feita. Na minha opinião, era o melhor de mim. Eu fiz o meu melhor. E não pensei em outras coisas a não ser isso, em deixar de claro que Israel, na sua sanha colonialista, na sua sanha de ocupação de territórios e de limpeza étnica que vem fazendo com o terrorismo de Estado sistemático contra o povo palestino e contra o povo árabe, dessa vez com o povo persa, que não é árabe, que é o povo do Irã, o buraco era mais embaixo, não era tão fácil. É só isso que eu fiz de análise. Este vídeo viralizou. Centenas de milhares de visualizações, porque entrou no TikTok, entrou em diversas redes sociais, replicado por elementos que me parecem oriundos exatamente do bolsonarismo e de alguns segmentos fanáticos, sectários do neopentecostalismo. E eu fiquei impressionado com os comentários que inundaram a minha rede social. Claro que houve muitos comentários lúcidos, comentários que não justificam essa imagem de mulas que eu coloquei aqui atrás. Porque a pessoa é tão burra quanto uma mula, com todo respeito às mulas e aos burros. É que mula é o fim de raça, mula não reproduz. Bom, mas deixa pra lá a história da mula. É só uma referência que eu fiz. Mas os comentários são impressionantes. E eles têm um endereço certo, uma origem certa. É a origem neopentecostal, da lavagem cerebral que é feita com os crentes. Aqueles que estão crentes, que são de Jesus, que estão crentes que haverá o Apocalipse, são tão fanáticos quanto alguns muçulmanos fanáticos, ou quanto alguns sikhs da Índia fanáticos, como todos os fanáticos e sectários do mundo. E passam por uma grande lavagem cerebral dentro das suas igrejas. O raciocínio deles é muito simples. Israel é a terra escolhida por Deus. O povo judeu é o povo escolhido. Escolhido de Deus. Isso me lembra muito o povo ariano de Hitler, que era a raça pura. Eu não sei porque eu não consigo de achar similar, embora não seja semelhante. Mas entre a teoria de que os alemães eram raça pura e de que os judeus são o povo escolhido, não vejo muita distância. Vejo uma similaridade nessa teoria sionista. Não é uma teoria semita, não é uma teoria judaica, é uma teoria sionista. Mas a partir desse raciocínio, as igrejas neopentecostais, os fiéis sectários e fanáticos, Israel é a terra escolhida por Deus. Os judeus são o povo escolhido. Nós conhecemos Jesus, que não conheceram Jesus, eles conheceram Jesus. Conhecemos Jesus, portanto nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, somos iguais e similares e semelhantes ao povo judeu, a Israel. Mas Israel não conhece Jesus, não reconhece Jesus, e a maioria absoluta de todos os judeus que existiram na face da terra nem tomam conhecimento de Jesus. Porque eles não conheceram Jesus, mas nós já somos eleitos, povo de Deus, porque conhecemos Jesus. Então nós estamos mais judeus do que os próprios judeus. E Israel é nossa pátria, Israel é a terra santa. Temos que defender Israel. E é esse raciocínio estúpido,
verdadeiro estúpido, de burrice mesmo, de mulas, que inunda a minha timeline nos últimos tempos, desde que eu falei sobre o Irã. Israel vai vencer, Israel tem Deus do seu lado, nunca o povo de Israel foi dominado. É desconhecer a história, é profunda lavagem cerebral. Profunda lavagem cerebral. Você não fala do terrorismo, Irã é terrorista. Se eu for falar do terrorismo, nós vamos ter que buscar as origens do Estado de Israel com a organização paramilitar Haganah, da qual fez parte Ben-Gurion, Isaac Rabin e vários outros líderes israelitas, buscando a criação do Estado de Israel. Mataram policiais, mataram soldados, explodiram instituições. Um terrorismo básico, que foi de 1940, 44, 46, sobretudo no final da guerra, até a criação do Estado de Israel e a continuidade disso em relação às aldeias palestinas e ao expansionismo do território de Israel, foi tudo feito na base de terrorismo por parte de Israel. E esse terrorismo de Israel continua agora com o terrorismo de Estado comandado por Netanyahu. É um terrorismo de Estado. Porque o terrorismo do Hamas não é um terrorismo de Estado, é o terrorismo de uma organização terrorista. E é preciso cuidar e é preciso condenar. O terrorismo é das formas mais baixas de estrutura política. Atinge indistintamente civis inocentes. Causa terror na população civil. Mas o Haganah e Israel, neste momento, mais do que nunca, muito antes da década de 40, quando exerceu o terrorismo na Inglaterra, sobretudo, chegaram a explodir o ministro inglês para a Palestina, para Israel. Havia um ministro que cuidava dos assuntos árabes, eles mataram o sujeito. Então tem origem lá o terrorismo, se a gente for condenar, tem que começar condenando o atual terrorismo de Estado de Israel contra o povo palestino e contra o povo árabe. Isso não isenta de condenarmos o terrorismo da parte árabe. O terrorismo tem que ser condenado em todas as instâncias. Mas as pessoas dizem: Israel é minha terra, Israel é de Deus, baseados no Velho Testamento. É um delírio, é uma lavagem cerebral. Eu fico olhando essa lavagem, eu tenho já a idade bastante, me aproximando dos 80 anos, similar à minha juventude, quando a gente era doutrinado pelos comunistas e stalinistas de que a União Soviética era a pátria dos trabalhadores, era a mãe Rússia, a grande terra, o futuro da humanidade, o determinismo histórico. E a gente defendia a União Soviética como se fosse nossa própria pátria internacional dos trabalhadores. Também não estávamos isentos de uma lavagem cerebral. E eu fico vendo as lavagens cerebrais ao curso da história. Ela atinge sobretudo incautos, burros, mulas, ignorantes, aqueles que não conseguem fazer uma análise mais profunda ou detalhada. E ela pega sobretudo aqueles que já estão predispostos. Lavem meu cérebro, por favor, lavem. Me ensina isso que eu quero pertencer a algum grupo. E o grupo de vocês é legal, eu me identifico. Pode lavar meu cérebro. E essa lavagem vai a isto. Esta gente que fala que Israel é maravilhoso, que Israel é a pátria de Deus, que o povo judeu é o povo escolhido, não sabe sequer, não percebe sequer, não tem informação sequer de que Jesus é escorraçado na religião judaica. Jesus não existe. Há até sectários judeus que acham que os cristãos têm que ser mortos. Jesus não é nada para Israel. Jesus só é alguma coisa a partir do Ocidente, da Igreja Católica, e que se espraia para o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Mas não tem nada a ver com Israel, nem com a formação de Israel. Mas essas pessoas acham que por conhecerem Jesus, sendo Jesus de origem judaica, tendo origem no que hoje é Israel, que Jesus, portanto, é o Deus, e sendo Deus, é o povo de Deus, é o judeu, e o judeu conheceu Deus e é escolhido, e nós somos de Deus, então nós somos israelitas também, somos da pátria de Israel. É uma loucura, é um raciocínio muar, relativo a mulas, se é que conseguem raciocinar. Eu fico impressionado com a lavagem cerebral. E eu digo a vocês, falando em lavagem cerebral, se vocês estão gostando desse vídeo, colabore, dê seu joia, clique lá, um like, compartilhe, envie seu Pix, olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@robool.com.br. Ajude a manutenção do canal. Quando você clicar, vai aparecer Família Oficina, é o nome de fantasia do nosso canal. Então,
minhas amigas e meus amigos, eu vim hoje conversar um pouco com vocês sobre esta alienação total de certos segmentos evangélicos neopentecostais, de que eles são judeus, de que eles têm que defender Israel como uma pátria de Deus. Eles deixam de ser brasileiros. Eles perdem por completo o tirocínio, perdem por completo o juízo de que país eles pertencem, do que é a geopolítica, do que são esses países, do que é aquela política lá, completamente diferente da política aqui no Brasil. Eu me considero ainda pertencente ao Brasil e serei sempre brasileiro. Então, minhas amigas e meus amigos, eu não podia deixar de dizer o quanto eu acho divertido, absurdo, maluco, coisa mesmo de esquizofrenia, de alienação mental. Neopentecostais, bolsonaristas, que saem em defesa estúpida de Israel como se eles fossem eles próprios judeus, israelitas e também o povo escolhido de Deus. É tão absurdo quanto certos pardos negros brasileiros que se declaram neonazistas. Raça pura. E até judeus brasileiros. Gente de origem... Eu, por exemplo, tenho origem judaica. Meu sobrenome é Pereira, Sequeira. Imagina se eu vou virar neonazista com antecedentes judaicos. A primeira coisa da instalação do regime nazista em cima de mim vai ser me aniquilar, porque eu tenho origem judaica. Assim também, os neonazistas brasileiros são pardos, negros, mestiços, de origem judaica. Da mesma forma, esses neopentecostalistas fanáticos se acham judeus e defendem com unhas e dentes o Estado terrorista, agressivo de Israel comandado por Netanyahu. Era isso que eu queria dizer a vocês. No mais, eu desejo a vocês muita alegria. Apesar de tudo, a alegria e o bom humor devem permanecer. Um grande abraço e na luta contra o fascismo e a extrema-direita, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.